nós podemos ter atitudes que agradam a Deus, que dignificam o nome do Pai e que santificam o nome do Pai. Mas também podemos ter atitudes e pensamentos que o desagradam, que o aborrecem. Nós podemos ler no livro do profeta Zacarias, Deus dizendo assim, capítulo 8, versículo 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas. Segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra seu próximo. Nem ame o juramento falso. Porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Portanto, vamos examinar detalhadamente o que Deus está dizendo. Primeiro, falar a verdade. Isso é básico na nossa vida cristã. Segundo, executar juízo em favor da paz. Se nós seguimos a nossa carne, nós não gostamos de paz. Gostamos de pelejar uns com os outros, de discordar uns dos outros, de debater uns com os outros. Mas Deus ama os pacificadores, de tal maneira que Jesus disse no Sermão do Monte que os pacificadores herdarão a terra. Portanto, levar as coisas à paz é para agradar ao Pai. Você se preocupa em agradar a Deus com o que você pensa e o que você faz, com sua palavra e com a sua atitude? Portanto, a primeira coisa é falar a verdade. A segunda coisa é agir em favor da paz. Não é agir em favor da guerra. Nós somos tentados pela nossa carne, sempre que alguém erra em relação a nós ou aos outros, levarmos aquele assunto adiante ou avante, ou cultivá-lo. Estas coisas devem ser arrancadas. Se não são coisas benignas, que levam à paz, sentimentos e palavras devem ser arrancados e julgados fora. No versículo 17 ele diz, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Pensar mal dos outros. Não há necessidade de nós pensarmos mal dos outros. Nem mesmo devemos alimentar em nossa mente sobre a situação dos outros, pois devemos agir com misericórdia. Não é que não percebamos o pecado e o erro dos outros. Nós percebemos, mas devemos agir com misericórdia, pensar com misericórdia. Assim, nós vamos conviver com todos, sem diferença. Porque, se nós fizermos esta diferença, nós vamos acabar vivendo em isolamento total. Esta é a direção da carne, não é a direção do Espírito. A direção do Espírito é que nós tenhamos convivência com todos, até com os pecadores, porque precisamos de semear uma boa palavra no coração deles. Por isso, devemos cortar na raiz qualquer pensamento, ressentimento, qualquer coisa maligna na nossa mente a respeito das pessoas. Deus resume a palavra assim: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Ele não fala irmão, ele diz próximo. Então, nós precisamos de perceber que Deus deseja que tenhamos um coração limpo e puro em relação ao nosso semelhante, sempre esperando deles coisas boas, mesmo que eles tenham atitudes erradas e nos façam males. Deus transformará o mal que eles nos fizer em bem. Não foi assim com José?
Os irmãos de José o lançaram na cova, tentaram matá-lo. O que Deus fez? Transformou o mal que os irmãos o fizeram em bênção, de tal maneira que depois José, como governador do Egito, pôde alimentar a sua família, pois havia fome na terra de seu pai. Esta é uma lição tremenda. Aquele que te faz mal, no final, se você confiar em Deus, transformará o mal que ele disse de você ou fez a você em bem. É assim que Deus age. E esta é a maneira de nós agradarmos a Deus. Portanto, vigie o que há em você. Não perca tempo pensando no que há nos outros. Se nós vivemos pensando no que há nos outros, ou com a vida dos outros, ou cuidando das coisas dos outros, nós esquecemos de nós mesmos e corremos o risco de ficarmos sempre no mesmo lugar na nossa vida espiritual. Nós não progredimos. A maneira de progredir é nós fazermos o que Deus ordenou ao homem antes do pecado. Ele disse: cultiva e guarda. É obrigação nossa cultivar pensamentos de vida e de paz. E não permitirmos que maus pensamentos nos tomem, de tal maneira que o pensamento se torne palavra e atitude. Muitos pensamentos maus podem nos vir. Esta é a primeira parte chamada tentação. Mas não somos obrigados a ceder. Precisamos aprender isto. Assim, nós rejeitamos o pensamento e ficamos em paz e aprendemos a lidar de maneira espiritual com o próximo, conosco mesmo e com o nosso Pai espiritual, que é eterno. Que a graça de Deus e o amor de Jesus estejam com todos vocês e que possamos viver uma vida de inteiro agrado ao Pai eterno. Amém.